viu, João? A gente busca uma aproximação com essas pontes, né, que a agroecologia cria, né? A gente se encontra com pessoas dos mais diversos locais, né, com temas sempre voltados para a qualidade de vida, né, para prevalência da vida, né, acima de qualquer coisa, esse diálogo tem realmente enriquecido muito o nosso grupo de agroecologia, que vivia de encontros, né? A gente plantava, colhia, fazia tropeiro, fazia festa, roda, e realmente essa pandemia nos frustrou um pouco no início, mas aí a persistência permaneceu, né? E a gente criou, né, essa ideia de, junto com a Leila, com o grupo Guaí, criamos essa proposta, né, de ouvir o máximo de pessoas possível para falar de agroecologia. Então, o tema é um tema que, para mim, é muito caro, né? O meu irmão, abrindo parênteses, é uma pessoa que trabalha na área de entomologia e virou um exímio montador de abelhas num estágio que ele fez lá no Piauí, coletando abelhas nativas lá no Piauí. Então, me remete à minha, né, amizade com meu irmão, o trabalho dele, e também a essa riqueza que a gente tem aí no Cerrado, que é uma grande desconhecida para a maioria, né? E eu me confesso um grande analfabeto quanto às abelhas. Comecei a aprender um pouquinho de abelha visitando a Florada da Cratira, né, que é a planta que eu tenho estudado nos últimos anos, mas o deslumbre, né, da gente descobrir coisas que estavam aí à nossa volta há milhões de anos, né, e que a gente, dentro da academia, né, valoriza tão pouco, né, e bom ter você aí para falar com a gente. Então, João, peço que você se apresente, né, eu sei que você é um advogado botânico, né, e trabalha no Jardim Botânico de Juiz de Fora, mas essa história é muito pouca pelo que a gente tem ouvido. Então, fica à vontade. É um prazer ter você aqui no Guaí. Fica o convite, né? Faça parte do nosso grupo e, com certeza, a gente vai ficar muito agradecido com a sua contribuição. Boa noite. Muito obrigado, Walter, pela apresentação, Lucas, também. Primeiro, agradecer a todos e todas pela presença. Agradecer a Cris, a Cristiane, por ter me convidado para essa fala. Sempre que eu posso falar de abelha, eu vou, que é uma paixão muito grande. Agradecer também, Walter, por representar o grupo aí, também o Lucas pelo contato e por toda a conversa. Primeiro, falar das abelhas, né? Eu acho que falar um pouco de mim também. Eu sou apaixonado por abelha desde muito pequeno, desde os 12 anos de idade, quando eu vi um muro lá na frente de casa, uma colônia de jataí, e perguntava para minha mãe, essas abelhas, o que é isso, mãe? É mosquito? Minha mãe, sei lá, por ter visto um dia numa televisão, falou, não, João, vocês são abelhas amiguinhas. Isso mudou muito minha visão desses animais. Desde pequeno eu comecei a estudar, a ler sobre, sempre fui muito apaixonado por planta, e comecei a ver aquele suposto mosquito visitando flor também, e falei, por que isso acontece? E isso mudou bastante minha visão desde então. A vida acabou me levando para o direito, né? Hoje eu estou no 10º período de direito, pela FJF, muito apaixonado por direito ambiental, aí brigando pela Serra de Minas Gerais. Eu sou de Congonhas, né? Congonhas é uma cidade mineradora, ou melhor, uma cidade minerada, né? Uma cidade que é explorada por causa do seu minério de ferro. E sobre o minério de ferro de Minas Gerais, existem os biomas mais ricos, né? Uma das áreas mais ricas ambientalmente do Brasil, que é um ecotipo do Cerrado, que são os campos rupestres ferruginosos. Então, lá em Congonhas, essa luta acabou me puxando também para o direito. Mas no meio da pandemia, assim, durante a minha graduação, foi uma graduação bem transdisciplinar, eu sempre estava lá no Instituto de Ciências Biológicas, fiz várias matérias de Ciências Biológicas, entrei no Jardim Botânico do FJF, agora hoje eu estou em Juiz de Fora, inclusive, né, onde eu estudo, mas no Jardim Botânico do FJF acabei também desenvolvendo um projeto com abelhas nativas, e estudando, a gente fez um dos primeiros compilados de Minas Gerais
voltado para o público leigo, né, de identificação de abelhas nativas. Aqui, só no Jardim Botânico da UFJF foram quase 20 espécies de abelhas nativas. Também, no meio da pandemia, comecei uma segunda graduação em biologia, agora estou fazendo também, de fato, uma graduação na área da biologia. Já estou quase no 4º período, então também juntei as paixões e eu crio abelha nativa também, né? Em casa eu tenho mais de 20 espécies que eu crio, observo, e a ideia dessa criação mesmo é aprendizado e também compartilhamento. Essas abelhas daqui a pouco vão ser doadas para o Jardim Botânico da UFJF, e as que são de Mata Atlântica, né? E aí a gente começa a riqueza também do Cerrado, um lugar sensacional para espécies de abelha. Mas antes de falar disso, eu acho que é interessante explicar, né, que a grande questão, e que é um grande desafio da minha vida, fazer com que essas abelhas nativas sejam reconhecidas e conhecidas pela população brasileira, né? Quando a gente fala de abelha com qualquer pessoa, geralmente, né, até biólogos, eles vão pensar imediatamente na abelha Apis mellifera, né, que é a abelha africanizada, a abelha com ferrão. E isso, gente, também, né, quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão, pode me interromper, tá? Eu tô falando. E agora eu sei quando os professores falam, né, que falar para a tela é esquisito. Estou aqui falando para a tela, mas quem quiser interromper, mandar aqui no chat, mandar falando mesmo, abrir o microfone, pode ficar à vontade, eu estou atento. E a ideia é a gente bater um papo. Mas, assim, eu estava falando de como as abelhas são invisíveis e desconhecidas para a maioria dos brasileiros, é porque quando a gente vai no supermercado ou quando a gente vê qualquer desenho de abelha por aí, vai ser essa abelha que não é brasileira, né? A abelha que foi trazida do continente europeu e do continente africano, que são as abelhas da espécie Apis mellifera, né? E aqui no Brasil, elas foram trazidas principalmente com o objetivo de produção de cera e mel. Eu tenho alguns relatos do século XIX que mostram que essa cera, a cera das abelhas brasileiras, aí começa uma primeira diferenciação. A cera de abelha nativa, geralmente, é muito rica em própolis e resinas, então ela é escura. E para fazer vela dessa cera, era considerado profano, né? Era considerado pecado ter uma vela preta. Então, só se via a vela branca para as missas católicas no Brasil, né? Então, já houve essa primeira questão. E a outra questão era com o mel de abelha brasileira. É bem diferente do mel das abelhas africanizadas que a gente come no supermercado, a gente encontra de vendedor de rua, porque são mais de 200, na verdade agora a conta é mais de 300 espécies de abelhas nativas, né, do Brasil. Isso é um absurdo, falar esse número. A gente tem um país com mais de 300 espécies que são nativas daqui, que não tem ferrão, que são muito eficazes em polinizar as plantas nativas, porque as abelhas africanizadas, essas que foram trazidas, não tem essa habilidade, né? Elas não vibram no abdômen, por exemplo, na quantidade adequada para polinizar algumas espécies, alguns gêneros de plantas brasileiras. Então, essa diversidade toda é desconhecida e fica resumida a essa abelha que vem de fora, que tem ferrão, que é a que a gente conhece, que o mel a gente consome no supermercado. A máxima diversidade que a gente vai ver nesses mel de abelha africanizada é pela florada, né? Então, você acha... E que já é surpreendente, é muito importante, não pode deixar de reconhecer. O mel de aroeira, o mel de florada geral, né, que eles chamam de... Sem florada específica, não esqueci o nome, como se chama esse mel. Mas essa diversidade mesmo de floradas... Silvestre. Silvestre, isso mesmo. O mel silvestre, né, que é quando não tem uma flor específica. Obrigado, Cris. E a diversidade fica resumida a isso. E as abelhas nativas, para quem experimentou, o Walter estava citando, né, do Cerrado, começar por ele, o Grande Cerrado, que eu sou apaixonado. E existe uma espécie, a maior espécie, né, do Cerrado é a urso amarela, Melipona rufiventris, o nome científico, e é uma
uma abelha sensacional, muito maior que uma apis, até a série é mais corpulenta, mais gorda e dourada, uma abelha linda, cor de ouro, você vê de longe que ela passando assim, porque ela vem dourada, brilhando na luz. E o mel dela, por exemplo, é sensacional, é um mel de abelha nativa, né, por elas terem evoluído num ambiente bem mais úmido, que são os neotrópicos aqui. A quantidade, o teor de água no mel é muito mais alto que nas abelhas africanizadas. Então, é um mel que você consegue beber, como se fosse um suco mesmo. Ele não é nada enjoativo, pelo menos não acho ele nada enjoativo. Mel de apis, assim, eu provo umas 2 colheres, eu não quero mais tanto. Mas de abelha nativa, se deixar, eu tomo uns 2 copos, assim. E justamente por essa característica, né? Ele é rico em água. Geralmente ele tem tons ácidos, porque ele passa por um processo de fermentação natural. Isso é bem interessante, né? Justamente esse teor de água no mel, misturado com os açúcares, permite que o mel fermente. E a gente costuma falar que o mel de abelha brasileira é um mel vivo, né? Um alimento vivo, porque tem milhares de micro-organismos vivendo naquele mel. E hoje tem um monte de pesquisa mostrando, né? Principalmente o pessoal lá da USP de Ribeirão Preto, provando vários usos medicinais e potenciais medicinais desses méis também. Desde potenciais antifúngicos, antibióticos, até potenciais mesmo alimentares ainda desconhecidos, né, que eles são ricos em determinadas vitaminas, dependendo da florada, porque a forma das abelhas nativas também processarem as floradas é bem diferente da forma que as apis processam. Assim, em termos de micro-organismos, né, que vivem no corpo de cada abelha e tudo mais. Então, isso é uma parte da riqueza que ainda é desconhecida, quase. E hoje, o produto dessas abelhas nativas, né, basicamente tem sido usado na gastronomia, na alta gastronomia, né, nessa gastronomia de luxo, porque o conhecimento ligado às abelhas nativas, nesse processo violento, né, de colonização, que veio trazer uma abelha de fora, para poder produzir basicamente vela branca e depois o mel, que não era o mel querido pelos portugueses, né? Eles queriam mel igual eles consumiam lá na terra. Então o mel daqui era considerado esquisito. E as pessoas que tinham conhecimento na criação das abelhas nativas eram justamente os povos indígenas, né? Que foram massacrados, o conhecimento foi sendo perdido e as abelhas nativas somem praticamente. Elas somem das prateleiras, elas somem nas prateleiras de mercados, depois dos supermercados, muito mais, né? Somem também no imaginário popular, um tanto. As abelhas vão sendo cada vez mais conhecidas simplesmente por meu avô tinha uma cabaça que ele guardava uma abelha lá que parecia um mosquito lá na roça. Era isso praticamente, né? E a ciência ignorando esse conhecimento também, evitando aprofundar. Foi um movimento disruptivo que acontece mais ou menos na década de 60. Olha quantos séculos de conhecimento perdido de abelhas nativas. Lá na USP de Ribeirão Preto, e também na Universidade de Uberlândia, né, o professor Warwick Kerr, que faleceu tem uns 2 anos, o professor Paulo Nogueira Neto, que foi o primeiro secretário de Meio Ambiente do Brasil, que foram secretários de Meio Ambiente, foi o nome que a ditadura militar deu para o que viria a ser o Ministério do Meio Ambiente hoje, né? E ele foi um dos primeiros ambientalistas assim, que conseguiu quebrar chegar lá no governo ditatorial e fazer um trabalho até muito bonito, na medida do possível. Mas esses 2 professores, eles foram as pessoas que primeiro olharam para as abelhas nativas e criaram a atividade de criação dessas abelhas, né? E a atividade de criação das abelhas nativas, para poder fazer um paralelo com a apicultura, que é a criação das apis, né? É a meliponicultura, que é a criação de melíponas. Melíponas é o nome da família dessas abelhas brasileiras. E aí, com essa atividade, né, com essa busca científica mesmo de criar as abelhas, hoje já existe uma atividade bem racionalizada, né? Uma atividade que tem caixas, né? Que tem caixas específicas voltadas para cada espécie de abelha, cada uma tem uma necessidade, cada uma tem uma forma de viver, geralmente. Tem espécies de abelhas que são terrícolas, que vivem no solo, tem espécies que vivem em árvores, que é o padrão mais comum, né? Em ocos de árvores.
tem espécies que também conseguem construir seu próprio ninho de forma externa, como, por exemplo, o caso da arapuá, né, que é a abelha cachorra. Ela faz uma estrutura que parece um cupinzeiro na árvore, geralmente na parte alta, e vivem ali. E nessa parte, eu tô dando um panorama geral, assim, do estado da arte das abelhas, tá, gente? Mas se vocês quiserem interromper, falar alguma coisa, eu tô tentando mostrar mesmo como que elas são diversas e como é uma riqueza brava. A Cris acho que vai falar alguma coisa. Eu queria te pedir para repetir o nome da abelhinha que você falou do cerrado, que é dourada. É o urussu amarela, ela. Urussu amarela, obrigada. Isso. Existe a urussu amarela da Mata Atlântica, né, e a urussu amarela do Cerrado, que aí é a Melipona rufiventris do Cerrado. Mas essa coisa dos ninhos, né, eu acho que é eu vou evitar aqui ficar entrando muito em termo técnico. Eu acho que a ideia hoje é fazer os olhos de vocês brilharem um pouco para as abelhas, né? Nossa, que bicho do caramba, hein? Como que eu nunca tinha olhado para eles. E, assim, é muito bacana essa questão dos ninhos das abelhas nativas, porque elas estão entrando num processo de extinção massiva. Hoje é um processo global, né, de extinção das abelhas, pelo uso de agrotóxicos. Então, esses agrotóxicos têm matado, né, a síndrome da mortandade das abelhas. Esse nome varia dependendo do lugar. Mas o que tem acontecido no mundo inteiro, vários cientistas de várias universidades diferentes, de vários países, têm observado que abelhas têm morrido sem motivo aparente. E esse sem motivo aparente é porque a Monsanto fica lá pagando estudo para poder falar que não é o que ela produz que está matando essas abelhas. Mas, assim, os estudos mais sérios que hoje a gente tem acesso, que você vê que são universidades, instituições que não são patrocinadas por essas gigantes dos agrotóxicos, né, tem mostrado que são justamente esses produtos que vêm acumulando no corpo desses animais, esses insetos, e causa extinção, a morte da colônia inteira. A maioria das contas, né, na verdade a totalidade das contas dessa mortandade é feita em relação às abelhas apis, né, que são comerciais. Então, elas são criadas nessas caixas em grande quantidade. E, se eu não me engano, em 2019, no Brasil, 2019 e 2020, a conta do número de mortes de abelhas passou assim, de 20 bilhões de abelhas mortas. Foi uma coisa assim, absurda, um número, eu não vou lembrar exatamente o negócio, mas passa de bilhão. De passar de bilhão já serve para a gente abrir o olho, né? Não é possível. E essa mortandade de abelha é sempre muito associada, né, a locais próximos à monocultura. Então, vocês imaginam, se essas abelhas que são criadas ali, né, que elas estão em condições super favoráveis, apoiadas pelo homem, criadas racionalmente, dentro de caixas para produção de mel, estão morrendo em massa. Imagina o que acontece com as abelhas próximas, nas florestas próximas dessas monoculturas. E as abelhas nativas estão ali. As abelhas nativas estão ocupando o oco, geralmente, ali de árvores antigas. E aí entra dois problemas que a gente percebe, né? Que o Cerrado tem passado, que a Mata Atlântica tem passado, que a Floresta Amazônica tem passado também, em geral. O desmatamento acaba com a possibilidade de ninhos da maioria das espécies. A urussu amarela é uma espécie considerada ameaçada de extinção, inclusive essa espécie linda do Cerrado, porque ela não tem mais onde nidificar, né? Os locais de nidificação têm ficado cada vez mais difíceis, e com as monoculturas e tudo mais. Então, é um ninho geralmente grande, ela precisa de árvores grandes e velhas. Então, com a destruição desses ambientes, as abelhas não têm mais onde nidificar. Então, é um processo constante de ataque e ameaça às abelhas, e somado a um desconhecimento geral da população, né? O povo não sabe nem o que defender, né? A maioria das pessoas, e olha que até no próprio movimento ambientalista, assim, a gente sabe, o povo acha, tá morrendo abelhas, vão lá e colocam a imagem de uma apis, né? Uma abelha africana, e não sabe que existem ali talvez 50 espécies de abelhas que são especialistas em polinização, e assim, morrendo, e gerando também a extinção de várias outras plantas, né? Tem planta que depende de uma determinada espécie de abelha para sobreviver. O Walter levantou a mão. Então, quando você falou da abelha, eu queria te mostrar uma que a gente fotografou aqui na nossa região para ver se é essa. Que é linda e dourada, né? Isso. Deixa eu projetar aqui rapidinho. Beleza. Aproveitar, né? Claro. A oportunidade de ter um taxonomista prático
Essa aí é uma abelha solitária. Tá. Aqui é outro mundo também, nossa senhora, isso aí dava mais umas 2 horas de fala. Mas essa aí é uma abelha solitária, provavelmente pela carona dela, que tinha que dar uma olhada melhor, mas pelo jeito é abelha do gênero Centris. Então tá bom. Então, essas aí, elas são nativas, né, mas elas têm ferrão. É muito raro uma abelha dessa aí ferroar alguém, porque você tem que irritar muito ela. Mas elas vivem sozinhas, assim. Essas aí, elas não gostam muito de grupo, não. E essa é uma diferença também. Assim, a contagem, se eu não me engano, de abelha solitária no Brasil passa, acho que, de 5.000 espécies. O Brasil é o país mais rico em espécies no mundo, né, em espécies de abelha, tanto solitária quanto social. E as solitárias, elas têm essa característica, né, elas são no processo evolutivo, assim, elas estão vivendo, né, elas pararam numa parte que é considerada mais primitiva, porque elas não têm essa organização social, elas vivem sozinhas, costumam nascerem e morrerem sozinhas. Algumas são semissociais, elas conseguem fazer ali, a gente chama de colônia de indivíduos, né, porque ali ficam vários indivíduos morando mais ou menos juntos, mas eles não se ajudam, no máximo eles se ajudam com defesa. Por exemplo, se chega um predador, elas vão lá e ferrou o predador e volta. Mas elas não têm esse espírito de coletividade, ir lá buscar pólen, trazer o pólen para todo mundo comer depois, o néctar para todo mundo comer depois. Então elas têm essa diferença. E tem ferrão. As abelhas solitárias têm ferrão. Então muita gente me fala, João, você falou que a abelha brasileira não pica, não sei o quê. Mas não é toda, não. Assim, as abelhas. Dava um exemplo, né? É outra. É bravíssima, né? Ela até percebe que anda em serra aí de vez em quando, vê uma correndo atrás. Tem que fugir logo. A mamangava, por exemplo. A mamangava é especialista em polinização de maracujá, né? Passiflora depende de mamangava, quase exclusivamente para polinização. Polinizadora efetiva, né? Acho que bombos e xilócopa, que são esses 2 gêneros chamados de mamangava popularmente. E já tem lugares aí em Goiás mesmo, né? Já teve lugares em Goiás que estão pagando agora polinizador manual. Olha o nível do absurdo. Extinguir as abelhas solitárias no local, então eles têm que pagar a gente para ir lá com o pincelzinho fazer o serviço que a abelha faz. E assim, eu não gosto muito de quem fala que o serviço, embora eu também não gosto de ficar economizando a natureza, né, monetizando, assim, mas por falar, a abelha faz de graça. Ela não faz de graça, né? Ela depende que o ambiente esteja protegido, que é o mínimo que a gente tem que fazer. Mas, assim, que existam áreas preservadas por perto para que consiga manter a capacidade genética dessas populações, né? Mas tem lugares no Brasil que estão sumindo, estão extintas mesmo. Juiz de Fora, por exemplo, a urso amarela da Mata Atlântica, que é a Melipona mondori, ela está extinta em Juiz de Fora. A última vez que ela foi vista aqui foi em 1961, pelo próprio Paulo Nogueira Neto, esse professor que eu falei. Ele veio aqui em 1961, na área onde o botânico da UFJF coletou um indivíduo de urso amarela, e esse foi o último indivíduo visto na história em Juiz de Fora. A gente foi fazer o guia, a gente fez uma busca da urso amarela aqui nas matas de Juiz de Fora, não vimos nada, sabe? Não tem mais, e é justamente por esse processo. Primeiro, ninguém conhece. Quando vê a abelha, a criança desde pequeno escuta, né? A abelha é perigoso, a abelha pica, corre de abelha é bicho do mal. E o pai vai colocando isso na cabeça de criança, né? Eu lembro que a gente fazia esse processo de educação ambiental aqui com escola e crianças, e era sempre mostrava a abelha e as crianças, nossa senhora, vamos embora, corre, que é perigo. E aí a gente vai mudando essa visão mesmo, né? Isso vai acompanhando até a idade adulta, por ver a abelha, não joga um veneno ali naquela árvore que tem abelha perigosa, vai matando esses bichos, né? E isso, claro, no nível micro, mas o que é mais mortal mesmo é o desmatamento geral, né? Uma urso amarela, por exemplo, ela depende. O volume que ela ocupa numa árvore passa de pelo menos 10 litros, assim, o volume de ocupação. Para existir um oco com 10 litros, eu preciso de uma árvore bem grande, sabe? Uma árvore velha, para ter essa capacidade, né, de um oco desse tamanho.
Então, o desmatamento acaba com principalmente os indivíduos velhos nas florestas, então acaba as árvores. As abelhas param de ter lugar para nidificar. Essas abelhas, todas as abelhas do gênero Melipo, né, que são as abelhas maiores, mais peludonas, mandaçaia, uruçu amarelo, uruçu do chão, uruçu nordestina, guaraipo, elas são... A guaraipa até que ela faz no solo, mas também em oco, assim, na parte de raiz, né? Mas faz em oco, principalmente ocos próximos à raiz, mas elas vivem dentro de ocos. Então, se corta a árvore, acabou a possibilidade dessas abelhas viverem. E a maioria delas, elas também dependem de algumas condições, assim, por exemplo, de umidade específica, de temperatura específica. Então, elas são bem específicas em relação ao local que elas vivem também. As abelhas do cerrado geralmente são limitadas ali por essas questões de variação térmica ao longo do dia, também de sazonalidade, né, de uma época de chuva, de uma época de seca. Alterando esses ciclos, o risco dessas abelhas sumirem é muito grande. E a gente vê esse processo acontecendo diante dos nossos olhos, com as pessoas não conhecendo as abelhas brasileiras. E tem as sobreviventes, claro, né, que são a jataí, por exemplo. Qualquer cidade brasileira tem jataí. A jataí é uma abelha muito esperta, muito multifacetada, né? Ela vive lá quase da Argentina até o norte do México. Então, ela ocupa uma área gigantesca das Américas. Uma abelha, cada lugar tem um nome para ela. Na Colômbia é uma bonitinha Angelita, né, que são anjinhas. E assim, com esse histórico, né, geralmente os povos indígenas consumiram mel e entenderam ele como remédio, mas outras espécies, por exemplo, a uruçu da Mata Atlântica, só vive em área de Mata Atlântica, a uruçu do Cerrado, só no Cerrado. Às vezes em alguma área de ecótono, né, assim, de área de transição, mas é bem raro. Congonhas, por exemplo, na cidade natal, teoricamente deveria existir as duas espécies, mas não existe lá. Lá tem, eu ouvi falar em algumas cidades perto da espécie da Mata Atlântica, mas a do Cerrado, Congonhas é insuportável para ela, deve chover demais, sei lá, deve ser frio demais, então ela já não vive lá naquelas bandas. E alguém perguntou aqui de espécie que faz enxão em pedras, né? A jataí ela é uma espécie, por exemplo, muito multifacetada, né? Ela consegue fazer ninho na pedra. Geralmente, espécies que conseguem suportar grande variação térmica conseguem fazer ninho em pedra. Jataí é uma delas, por isso que ela consegue viver no tijolo, lá na cidade, consegue viver lá no poste de luz. Jataí não tem problema, não tem tempo ruim para ela. Achou qualquer buraco, ela ocupa, geralmente. Tem 1 litro de volume, ela vai lá e ocupa. Elas estão desesperadas, é uma abelha que reproduz muito rápido, muito eficaz em reprodução. Então, no meio de uma cidade, o que ela vê, isso mostra também um certo desespero, né? Porque não é um lugar preferencial. Elas sofrem nesses lugares, né? Elas custam ali para manter as condições térmicas, né? Então, elas ficam gastando cera o ano inteiro para poder revestir a pedra, por exemplo. Mas jataí eu já vi fazendo em pedra, para responder bem a pergunta. Já vi iraí também, que é uma espécie bem urbana. Ela é menorzinha que a jataí. Geralmente, essas espécies pequenas, elas são mais resilientes, assim, elas conseguem aguentar mais, elas têm mecanismos melhores, assim, de fazer aguentar, né, a variação térmica e tudo mais, então sobrevivem bem. E tem uma espécie do cerrado que é sensacional, ela é demais, eu conheci ela em caixa, né, de criação nacional, mas há pouco tempo conheci pessoalmente lá no Vale do Peixe Bravo, lá no norte de Minas, no Cerradão mesmo, que é a marmelada, é uma Frisia melita. Essa espécie, ela vive no sol pleno, assim, ela não sofre nada de estar em lugar quente. Dizem que, inclusive, até melhora, aumenta o tempo diminui, né, quer dizer, o tempo de eclosão dos ovos lá do ninho. Então, uma espécie que depende de sol pleno. Então, até aí entra problemas como, por exemplo, plantação de eucalipto, que faz sombra. Então, leva à extinção dessas espécies, né? Substituição, né? Hoje tem uma mania do reflorestamento brasileiro que acha que a única coisa que existe é floresta atlântica. Então, você chega em área de cerrado e tasca a árvore alta, acabou com essas espécies, não tem chance delas viverem lá mais. Espécie que depende de sol.
Mas a marmelada tem ela perguntou uma coisa aqui de conflito de jataí, mas só terminando da marmelada, uma coisa também interessante dela é que o mel geralmente é apimentado. Eu já experimentei uns mel de marmelada e é um negócio de doido, assim, porque a gente está acostumado com mel doce, né? Você prova o mel dela, primeiro que a textura do mel de marmelada, ao contrário da maioria das abelhas brasileiras, justamente por ela viver no sol ali, sei lá, que ele deve fazer a umidade perder mais rápido, o mel é igualzinho um caramelo. Assim, o mel é duro mesmo, é igual uma balinha de caramelo e apimentada. O pólen delas também tem um tom, você come o pólen, né? A abelha brasileira produz muito pólen e elas não fazem favo, também outra grande diferença de abelha nativa do Brasil. A abelha africanizada faz favo, né? A abelha brasileira faz só pote, elas constroem uns potezinhos assim, mais bonitinhos. E esse mel lá que elas armazenam, geralmente é apimentado e o pólen também é apimentado. Coisa muito interessante. E a marmelada, ela tem a característica de colar tudo, né? Ela enche de resina onde ela está, você vê de longe, assim. Até mesmo a caixa, quando ela está sendo criada racionalmente, ela fica juntando resina de tudo quanto é árvore que tem por perto e coloca-se ao redor de tudo. Aquilo é uma estratégia delas para a formiga não conseguir atacar. Se a formiga tentar subir ali, a formiga agarra. É muito grudento, né? Então o nome marmelada vem até disso. Dizem que vem dessa cola que elas colocam. Aqui, a Ana Caldeira perguntou de conflito de jataí. Então, a jataí é uma abelha territorialista, né? Tem isso também. Jataí, geralmente, se são enxames fortes, isso é até um bom sinal aí que você está tendo conflito, porque são duas colônias bem fortes. O ideal é elas ficarem, assim, evitar a mesma rota de voo. Por exemplo, se tem uma colônia vindo para cá e você percebe que a mesma jataí está vindo muito para um lado, o mesmo lado daquela outra, elas vão entender isso como competição por alimento, né, geralmente. Então, elas costumam brigar. E elas são de dar porrada mesmo na outra, né? Elas vão lá, ficam mandando soldado, brigar, é uma aula de sociologia o tempo inteiro. Briga, rainha sendo morta, um negócio doido. E, assim, o ideal é afastar as caixas, se tiver na mesma rota, ou mudar, por exemplo, às vezes você tem um lado da casa que vai para um lado, assim, elas conseguiriam ir para um lado, o lado da casa para elas irem para outro. E quando estiver tendo briga, é bom jogar água, sabe? Assim, é uma coisa que o pessoal geralmente faz, no puricultor, porque isso acalma os ânimos. Elas acham que está chovendo, então cancela a guerra, né? Se chove, não pode ter guerra. Então joga um calo de água lá e elas somem. E se estiver brigando muito, você pode fecha a caixa às vezes, ou vai arredando. O ideal é você mudar assim 1 metro por dia, né? Que é o que a jataí consegue perceber de mudança e não perder da colônia. Então, vai arredando um pouquinho a caixa 1 metro por dia, ou faz uma mudança assim, leva para 1 quilômetro de distância, deixa lá uma semana, e depois traz para o lugar novo já, porque elas esquecem o lugar antigo e vai aprender o lugar novo. Então, tem umas técnicas aí interessantes também, funciona bem. O Walter acho que levantou a mão. Pode falar, Walter, se quiser. Desculpa, era só para deixar a Ana Caldeira falar, mas na verdade a Ana Caldeira é o Edivar. É um amigão meu aí. Prazer, Edivar, em vê-lo. É lá da Serra do Cipó, João. Olha, bom demais. Eu tô para ir no Cipó, hein? Tô aí para ir falar de abelha no Cipó. Começar a criação de mel de abelha. Criação de abelha mesmo, né? E cipar produção de mel, produção de pólen. Acho que o Cipó é um potencial gigante para abelhas. Obrigado pela resposta, João. Edivara, que é Ana Caldeira, tá? Beleza. Obrigado. Prazer, Edivar. O que aconteceu aqui, João, e eu vou até relatar, que é interessante, parecia uma revoada, tá? Parecia uma revoada. E aí eu fui na caixa e comecei a notar que diversos indivíduos, um atrelado ao outro, e cheio de abelhas mortas no chão. Aí eu vi que não era uma revoada, que se tratava de uma invasão, mas eu nunca tinha visto falar de invasão entre jataís, até ter presenciado. O que eu fiz, para minha sorte, foi que a caixa que estava sendo invadida, eu tirei e botei uma caixa vazia no local, e as abelhas acabaram entrando e colonizando essa caixa. Que ótimo. Agora, esse movimento aconteceu tem cerca de 1 mês, ele se repetiu. E aí, pela
já estou na terceira caixa que está sendo colonizada por jataís que queriam invadir essa caixa original, sabe? Então, com essa dica sua agora, eu já vou afastá-las, né? Afastar uma da outra, que eu acho que elas vão ficar mais na boa. Muito obrigado, viu, João? Walter, um abraço. Abraço. Isso, bacana de que deve ter aí perto da sua casa uma matriz muito, muito forte para estar lançando enxame assim todo ano. Isso é um bom sinal. E assim elas vão procurando. Dentro de uma mata seca com muita florada. Muita que maravilha. Então, além dessas duas que vieram invadir, que acabaram virando nova colônia, tem mais 1, 2, 3, 4 que surgiram em volta da casa assim espontaneamente, em tronco oco, tudo mais. Então, você pensando em investir, João, em mel de jataí na Serra do Cipó, é bem promissor, viu? Nossa, olha só. Eu vou aí para fazer, se quiser começar a investir, eu vou aí para dar o suporte, que se quiser. E eu acho que é uma possibilidade assim, muito grande, mesmo, muito bacana o relato que você trouxe. Isso mostra também a força, né, que essas abelhas têm de mata seca, por exemplo, tem uma espécie, né, que ocorre principalmente ali de manga para cima. É uma espécie muito restrita, né, de mandaçaia, a mandaçaia da caatinga, Melipona mandacaia, é uma espécie específica de mandaçaia, de que dizem foi eleito ano passado o melhor mel do mundo, né? Melhor mel, inclusive até para os europeus que são super chatos com o mel brasileiro, né? Porque isso é um outro grande problema, né? O mel de abelha brasileiro é tão absurdo pensar isso, né? Os critérios fitossanitários para definir o mel, logicamente, foram pensados a partir da lógica do colonizador, né? Do mel europeu. E o mel europeu ele tem um teor de água bem baixo, perto do mel de abelha brasileira, como eu estava falando. Então, esse mel brasileiro, né, o mel das abelhas nativas, não pode ser chamado de mel enquanto produto. Isso é um absurdo, é um negócio doido. E aí, há pouco tempo, levaram esse mel tiveram que dissecar o mel, tiveram que reduzir a quantidade de água dele, ele perde um monte das riquezas dele com isso. Mas ganha uns concursos internacionais lá de melhor mel, e assim, é um potencial gigantesco. Tem uma... Aí o Walter mandou a Wikipédia dela aí. Tem essas espécies também, assim, né? Cada lugar tem uma florada diferente. Há pouco tempo tem descoberto algumas espécies do cerrado, né? Que tem resinas que, quando em contato com o mel, geram alguns tipos de micro-organismos que combatem patógenos, e isso tem sido estudado pelo pessoal lá da USP de Ribeirão Preto. Isso é uma coisa hiper interessante. Tem abelhas brasileiras que são especializadas em, principalmente, pólen, né? Embora produzam mel, o volume de pólen que elas produzem é muito alto, como a mandaguari amarela, por exemplo, a tubuna. Mandaguari amarela é uma abelha que vive em oco, ela faz uma boca assim na árvore e enrosca no cabelo, ela é fácil de saber. É uma abelha, o povo fala, João, eu vou no mato aqui, como que eu faço para ver se tem abelha? Eu falo, tem abelha que vai te descobrir. Porque a mandaguari é enjoada, assim, embora ela não tenha ferrão, e essa é uma das defesas mais típicas de abelha nativa, né? Colar resina na pessoa, você passa lá, tá irritando uma jataí, por exemplo, você vai abrir uma caixa de jataí, ela às vezes está raivosa lá no tafinho que você fica mexendo com ela. O comportamento típico é ela pegar uma resina que ela deixa guardado lá dentro da caixa, que é igual uma cola, te cola com aquela resina para você vazar, ela quer que você vá embora, sai daqui. Às vezes tem espécies que mordiscam, né? As urussus, geralmente, quando estão muito fortes, nessas abelhas grandonas, quando elas estão muito fortes, o enxame está muito forte, elas têm uma casta de operárias que são especialistas em defesa, né? Então, você chega lá, elas vão te morder, elas mordem mesmo, assim. É uma mordida que não dói muito, não é nada assim de desesperar, mas você leva um susto, porque primeiro é um zumbido forte, né? Desde pequeno a gente escuta que tudo que faz zumbido é para correr. Então a gente escuta zumbindo, mordendo, a reação natural do corpo é fugir. E tem também a mandaguari, que faz esse comportamento de ir pro cabelo, né? Ela vai, enche o seu cabelo, fica cheio de abelha no cabelo, e ela vai atrás mesmo, ela costuma perseguir, e fica enroscando até você ir embora.
e deixa um cheiro de coco muito forte para avisar as colegas que tem alguém ali enchendo o saco. Então tem isso, mas a mandaguaria amarela é uma abelha geralmente boa para manejar de noite, por exemplo. Eu tenho feito umas práticas de manejo de mandaguaria amarela à noite, tem sido sucesso, perda zero de abelha, perda zero de mel, então isso funciona muito bem. Então o que falta, na verdade, para essas abelhas assim, é criar metodologias também, né, que sejam menos agressivas, cada vez são menos agressivas. Eu, particularmente, nem gosto de tirar mel das minhas abelhas, eu deixo elas lá mais para estudar. Mas, assim, quando chega alguém lá em casa, fala, eu quero provar mel de uruçu, dou um canudo, como é um pote, onde as abelhas colocam mel, você não precisa, não é favo, né, que é aquela dificuldade toda, você finca o canudo no pote delas lá, você bebe o mel direto, é um mel líquido, uma delícia. Você bebe direto da fonte, logo elas vão encher o pote lá de novo de mel, e assim, principalmente né, agora no verão, que elas não sabem nem o que fazer com tanta flor, em lugar preservado, né? E provavelmente o cipó deve ser assim, elas não sabem o que fazer com tanta flor, vai produzindo mel, vai produzindo pólen, que essa super oferta de pólen e mel, o pólen é um alimento proteico das abelhas, né? Só para deixar claro aqui. E todo mundo fala, não, mas para que a abelha fica juntando? Muita gente me pergunta, para que a abelha fica juntando tantos esses negócios? A abelha vive de duas coisas, né? De proteína e carboidrato, principalmente. E alguns aminoácidos e também vitaminas, os dois importantes são as proteínas e os carboidratos. As proteínas, elas tiram do pólen, das flores, os carboidratos, elas tiram do açúcar das flores, né? Que é o néctar. Então, elas vivem basicamente disso, elas armazenam, né, elas consomem parte do que elas pegam e armazenam, geralmente para a época de inverno, de escassez de alimentos, né? Mas no verão, principalmente, e essa é a época de enxameação, primavera e verão, tem uma hiper oferta de alimentos, geralmente os lugares onde isso ainda ocorre, né, que são cada vez mais privilegiados, e elas conseguem enxamear. A rainha já não sabe o que fazer com tanta abelha ali dentro, começa a nascer muito operária, porque a rainha, como ela vai sendo muito alimentada, ela vai botando mais e mais e mais, então ela vai produzindo mais operárias, e chega um momento que a rainha ela percebe, ou eu lanço metade disso aqui embora, ou elas vão me matar. É porque acontece um processo assim, tem vários processos, mas eu vou contar um mais engraçado aqui. Geralmente, quando a rainha ela perde autoridade, né, com feromônio e tudo mais, com ordem química dentro da colônia, isso no caso abelhas nativas, ela tem o risco de ser decapitada, porque as abelhas entendem que a rainha está fraca. Então, se a gente tende a olhar essa coisa também assim, muito, nossa, a rainha faz tudo, a rainha manda, desmanda, mas não é bem assim não. Se a rainha não cumpre o papel dela de rainha, né, de mandar, de fazer o negócio acontecer, de organizar a casa, as operárias param de obedecer e mata a rainha, vira uma guerra civil gigantesca lá dentro, revolução, cada um escolhe uma vertente política lá dentro, umas quer alguma coisa, outras quer a outra, e vence, elas fazem uma eleição, e quem perde é morto. Elas cortam cabeça, né? É uma coisa meio Revolução Francesa mesmo, assim, vai cortando cabeça. Às vezes eu chego na frente de algumas colônias minhas assim, vejo uma abelha gigante com a cabeça cortada ali, e deu treta aqui. É uma rainha que foi morta, elas geralmente morrem cortando a cabeça mesmo. Então, para não acontecer esses fenômenos, isso pode acontecer de várias formas. Às vezes não é violento assim, não. Grande parte das vezes não é tão violento, não. Mas, assim, a abelha rainha vai percebendo que está lotado de abelha, muitas vezes pode mandar, né, alimentar mais uma operária, essa operária superalimentada de se tornar uma rainha, ou as próprias operárias fazem isso, né, as próprias operárias escolhem lá e alimentam escondido da rainha, ou mesmo as operárias escolhem ali, por exemplo, nos casos das melíponas, né, que 15% de todas as abelhas ali são princesas, então elas são potenciais rainhas. Então, quando elas percebem que está ruim demais, é muita abelha, é muito cacique, né, ali querendo mandar, elas vão e se mandam, assim, elas vão para uma outra área, escolhem uma nova localidade, pode ser um oco, pode ser um ninho de formiga abandonado, no caso das abelhas terrestres, né, pode ser como as arapuá, uma bifurcação boa de árvore, num lugar que tenha sombra. Então, isso é uma escolha, assim, né? Isso é um processo que tem uma inteligência muito grande, as abelhas são muito inteligentes em fazer isso. Inclusive, eu recomendo, né? Tem aquela série Nosso Planeta, se eu não me engano é Nosso Planeta, é uma série que está na Netflix,
que tem um episódio voltado só para as abelhas, e lá eles mostram muito bem como que funciona essa inteligência das abelhas. Elas conversam o tempo inteiro, a abelha não tem isso de falta de democracia mesmo, não. Elas escolhem o tempo todo decisão, até para matar a rainha é uma decisão muito coletiva, assim, tem que ser voto geral, assembleia reunida, e assim que elas escolhem, né? Também escolher o local só depois que agradou todo mundo que elas mudam de lugar. Então, é um processo bem interessante, uma inteligência grande. E aqui eu falei também da Arapuá, né? Estou trazendo várias coisas, estou julgando. Arapuá, no caso do Cerrado, há pouco tempo, infelizmente, a Embrapa, né? Embrapa Cerrado, se eu não me engano, uma Embrapa que a sede é em Goiás, esqueci qual delas. Ela incluiu no folheto de pragas agrícolas a Arapuá, né, que é essa abelha Trigona spinips. É uma abelha muito adaptada a ambientes degradados, inclusive hoje na bacia do Rio Doce, né, que sofreu um crime ambiental gigantesco. Eu não sei, Walter, se é arroz e feijão, não. Eu nem vou arriscar falar qual foi, que depois também aqui vou estar sendo injusto, mas assim, tem um tempo aí teve um grande rebuliço do SOS Abelha Sem Ferrão, né, que é um grupo bem famoso lá de São Paulo, que eu sempre estou com eles também nos eventos aí. O pessoal virou uns amigos também, pessoal muito legal. Mas eles foram lá e questionaram legalmente essa afirmação da Embrapa, e a Embrapa acabou, essa Embrapa lá, né, acabou voltando atrás e não, realmente não pode ser considerado praga agrícola. Embora o que a Arapuá faz, né? A Arapuá, eu estava falando dela no Rio Doce, o Rio Doce foi arrasado, né? Com uma lama tóxica, que eles falam que não é tóxica. Eu tive lá, pelo direito eu pesquiso um pouco disso, então tive uma oportunidade de acompanhar o processo de reparação de pessoas atingidas, né? Da bacia do Rio Doce, agora no Rio Paropeba. Ia ser bizarro, você anda em mata, a mata cai no silêncio absoluto, não tem passarinho, na maioria das vezes não tem passarinho, principalmente nos 2 primeiros anos, assim, de rompimento, um negócio bizarro. Não tem passarinho, não tem nada, um silêncio total. E as margens do Rio Doce, né, que vários naturalistas, né, Santilé, se não me engano, teve por lá, escreveu umas coisas lindas sobre a margem do Rio Doce, descobriu um tanto de espécie nova, até hoje, até pouco tempo estão descobrindo espécies novas nas áreas mais preservadas, onde sobrou alguma coisa. Mas os amigos meus que estão lá, né, atuando, alguns biólogos que foram para a bacia do Rio Doce, eles me falaram que quase tudo de abelha que eles veem por lá, hoje é Arapuá. Arapuá é uma abelha muito, assim, é uma abelha pioneira mesmo. Como existem as plantas pioneiras, né, precisa ter também polinizador pioneiro. Então, a abelha que consegue sobreviver em condições muito difíceis, assim, de desmatamento, ela tem uma tolerância até alta, tem estudo mostrando que ela é tolerante a maioria dos agrotóxicos, então ela consegue sobreviver, vai morrendo muito abelha, claro, mas, tipo assim, não extingue a colônia inteira, coisa que é muito raro para a abelha nativa. Então, ela vive nesses ambientes, assim, beirada de monocultura, você costuma ver Arapuá, essas áreas de barragem. E o que acontece? Ela está numa área que é monocultura. Essa é a maioria dos estudos tem mostrado isso, né? Arapuá é uma espécie adaptada e que evoluiu para o ambiente brasileiro, né? Para os biomas brasileiros, principalmente Cerrado e Mata Atlântica. Ela vai e está num local que só tem soja, por exemplo, um local que só tem milho. Ela não sabe qual é a estrutura daquela flor, nunca viu aquilo no ambiente natural, não tem inteligência assim, evolutiva, né, geralmente, para poder acessar os recursos florais daquela planta. Então, ela quer pólen ou quer néctar, ela vai simplesmente furar o tubo floral, se tiver um tubo floral, ou vai furar qualquer estrutura que tiver na flor, para poder acessar o mais rapidamente possível o néctar. Mas o problema não é a abelha, né? Vocês conseguem perceber isso? O problema é justamente o ambiente que foi totalmente destruído, degradado e alterado, que tornou impossível para a abelha sobreviver das espécies preferenciais dela. E aí elas estão vivendo de plantas que não tem nada a ver.
Então, chamá-la arapuá de praga é para mim, um grande absurdo e até um crime ambiental, né? Porque isso aí estimula. Acho que na cartilha falava assim, vendo arapuá, procure um ninho e joga fogo. Sabe, um negócio assim. Joga lá no chão, derruba e taca fogo, entendeu? É uma resposta muito simplista e, assim, muito que acaba, né? Fala como se fosse tira, assim, o rumo do problema. Tem gente, eu já vi um pessoal justamente da agroecologia, né? Tinha uns conhecidos meus que estavam tendo problema com arapuá. Eu falei, planta a flor que elas gostam, né? Asclepias, por exemplo, umas flores assim, com muito néctar. Aí fica muito mais difícil acontecer esses casos, assim. É mais na época de escassez total de alimento que ela acaba uma ou outra indo lá furar uma produção. Mas elas tendo algum recurso que seja bem mais interessante para elas não vão caçar flor de monocultura cheia de veneno, né? Ou uma rosa, né? Rosa, elas são danadas também para furar flor, assim, de casa, né? Elas vão lá, descobrem um jeito. O bicho é muito inteligente, né? Ela não quer ter o serviço ali, ela não conhece aquela flor, não quer entrar ali. Fura de lado e pega o néctar o mais rápido possível e vai embora. Então, e aí todo mundo fica meio bolado. E é uma coisa que tem a ver justamente com esse processo de destruição. Eu já vi arapuá no centro de São Paulo, já vi jataí no centro de São Paulo, são essas abelhas sobreviventes, né? Arapuá geralmente consegue polinizar. Isso é uma coisa bem interessante de abelha brasileira também, né? Como que cada uma tem tamanho, diversidade de corpos, de tamanho são muito diferentes. As abelhas pequenininhas, né? A menor espécie de abelha do mundo é brasileira. Ela é menor, é muito menor que Nossa, é um negócio muito doido. Ela parece um cisco mesmo, assim, voante. Um mosquitinho minúsculo. Aquele mosquito da fruta, se eu não me engano, é só um pouquinho menor que ela. A abelha mosquito, o nome popular dela. Então, essas abelhas pequenas, elas geralmente polinizam os estratos mais baixos, né? Subfloresta, subbosque, aquelas plantas que ficam ali embaixo. E as abelhas maiores, as trigônias, por exemplo, já conseguem polinizar arbustos e árvores, e as abelhas maiores geralmente têm preferência absoluta por árvore. Então, mandaçaia, por exemplo, é apaixonada por jabuticaba. Quando você tem jabuticaba em ambiente preservado, assim, a mandaçaia faz a festa, o uruçu faz a festa, porque são plantas com potencial muito grande, assim, né? São altas, tem muito néctar, muito pólen. As mirtáceas, no geral, são de grande interesse para a abelha, né? Elas são fontes muito grandes de néctar e algumas também de pólen. Então, uma planta perfeita para a abelha. E essa associação é muito clara, assim, né? Você vê, o povo fala, João, quero criar a abelha, o que eu faço? Eu falo, primeiro, tem planta na sua casa? Tem muita planta? Eu falo, não. Mas não tem lugar em casa. Planta na praça. Coloca a árvore nativa lá na praça. Praça deve estar sem ar, tem algum canteiro aí parado aí perto da sua casa, um lote vago, faz um terrorismo urbano aí, planta umas árvores e vê o que dá. E primeiro plantar e depois começar a observar e depois criar a abelha, né? Eu acho que sempre é melhor você primeiro aprender, vendo essa dependência, essa relação, e colocar isca de abelha, né? É muito simples hoje. Tem um mercado cada vez mais crescente das abelhas nativas, mas eu acho ainda essa questão de enxame é uma coisa muito, muito bom para ficar atento, para quem aí quer começar a criar abelha. Porque às vezes você quer criar mandaçaia e entra no Mercado Livre e vê alguém vendendo mandaçaia lá em São Paulo. Aí essa pessoa vai te mandar uma mandaçaia pelo correio, que tem acontecido, é um negócio louco, isso é um crime ambiental terrível. Não façam, gente, por favor, que a multa é por indivíduo, então é uma multa caríssima, se não for pelo bem-estar do animal, pelo menos no bolso, que isso é perigoso. Então, assim, procura alguém perto da sua cidade aí mesmo, em Minas Gerais, no Brasil inteiro, cada vez tem mais meliponicultores, mais grupos, procure para comprar um enxame com ele, ou procura na internet como faz uma isca. Inclusive, aproveitar esse momento aqui para fazer uma propaganda. Tem um Instagram para falar sobre abelhas e plantas brasileiras, que é o Entre Espinhos e Ferrões. Vou botar aqui. Quem quiser seguir lá, sempre tem conteúdos e coisas, mas assim, vocês podem procurar como fazer isca de abelha nativa, que vocês vão ver como capturar da maneira mais segura e mais tranquila. O Walter aqui fez também uma fala. O Walter não. Deixa eu abrir o chat. Ô, João, o que você me fala da borá? Vou falar. A borá é outra espécie muito interessante, né? Toda espécie é interessante. A borá ela é conhecida
como jataizão, né? Ela parece uma jataí gigante também, né? Ela lembra muito uma jataí mesmo. É uma abelha muito prolífera, assim. Ela geralmente passa de... Já vi estudos que apontam 50 mil indivíduos numa colônia de Borá. Então, assim, é uma cidade... eu já vi artigo de falar de 100 mil, mas eu falei, caramba, será 100 mil? 100 mil, geralmente, é a população de uma colônia africanizada muito potente, né, muito forte. Então, justamente por esse volume de abelhas aí, a Borá tem sido apontada como uma das espécies com maior potencial de mel, assim, né, de produção em grande quantidade de mel, no caso, das abelhas nativas. E o mel dela também ganhou ano passado como melhor... Tem um concurso nacional organizado pela AMRI, né, Associação dos Meliponicultores do Rio de Janeiro, que é para escolher o melhor mel do Brasil. E a Borá foi eleita como o melhor mel brasileiro. E é um mel também sensacional, um negócio assim de doido. Ele lembra bastante até um mel de abelha africanizado, e eu acho que é aí que está a grande coisa dele, porque todo mundo que consome, qualquer pessoa que nunca consumiu mel de abelha africanizada, vê que aquilo ali é mel mesmo, assim, de todos os gostos que você procura, mas tem um ácidozinho ali, um negócio assim, um azedinho, depois você fala, caramba, que negócio interessante. E a Borá, ela tem, aí é outra espécie que é bem complicada de criação, né, porque ela é muito suscetível ao ataque de florídeo, que é a praga principal das abelhas nativas, né, é um mosquitinho que ele entra numa colônia de abelha nativa, se estiver desprotegido, ele acaba com ela em um dia, assim, a população desse mosquito sobe, ele bota ovo em todos os discos de cria das abelhas brasileiras, né, e vai arrasando tudo, eles vão comendo a colônia viva, literalmente. Então, o terror. E a Borá é a abelha mais suscetível, assim, a esse mosquito. Então, o pessoal ainda está descobrindo, assim, a maioria dos meliponicultores estão na luta para entender como cria, mas a maioria das universidades já cria essas abelhas bem. Eu crio Borá tem uns 5 anos já, eu faço tudo dela à noite, porque elas são muito zangadas, né? É uma abelha muito defensiva. Elas saem colando resina na gente em tudo, a gente sai todo colado de resina. Elas acumulam muito própolis, também é uma abelha com potencial de produção de própolis gigantesca. E o própolis de Borá tem sido estudado para suas propriedades anticancerígenas, inclusive de melasmas, assim, de nível... tem alguns tipos de melasmas que são muito difíceis de combater, né, mesmo com quimioterapia, mesmo em laboratório, in vitro. Tem alguns estudos com melasmas, assim, desses mais agressivos na USP de Ribeirão Preto também, que tem demonstrado uma capacidade do própolis da Borá de retrair o câncer. Assim, é impressionante a propriedade dessa abelha. E a explicação para esse própolis ser tão medicinal assim, ser tão rico, né, é que a Borá geralmente ela ocupa também ocos grandes e ocos que vão apodrecendo. Então ela propolisa, né, a evolução foi fazendo que ela criasse um antifúngico muito grande, um antibacteriano, né, um antibiótico ali muito bravo. Então ela vai colocando na parede das árvores que elas ocupam e protegendo assim tudo com esse material. O Borá também tem essa coisa do pólen, né? O pólen dela geralmente é mais apimentado. Ela escolhe toda vez, eu não sei se isso já foi estudado, mas eu vejo que elas pelo menos em Congonhas, elas colhem muito um pólen vermelho, não sei de onde vem isso, que planta que é, eu ia ter um estudo de microscópio para ver o que é, mas é um pólen vermelho muito doido, assim, é uma cor linda. Acho que no Entre Espinhos e Enfermões tem foto se eu conseguir colocar a foto lá do pólen, deve estar lá. E é uma abelha muito interessante que eu tenho aí apanhado dela um bocado, apanhado assim, né, colado dela, sendo colado, mas que eu gosto bastante também, né? Ocorre no Cerrado, ocorre na Mata Atlântica, e é uma abelha bem bacana. Tem uns estudos de revisão que eu acho que vão provavelmente colocar a espécie do Cerrado como uma espécie diferente da Mata Atlântica, mas aí está sendo feitos estudos filogenéticos para entender se realmente são duas espécies diferentes ou se são subespécies. É tão doido pensar isso, né? Porque é uma espécie hiper conhecida por todo mundo conhece a Borá, todo mundo que estuda abelha conhece a Borá. E agora a gente está descobrindo que talvez são duas espécies diferentes que a gente chama tudo por um mesmo nome.
A uruçu amarela, que foi essa bonitona que eu falei no início, até 2008, ela era considerada a espécie que ocorre na Mata Atlântica do Cerrado, era chamada pelo mesmo nome. Depois foi colocado como subespécie uma da outra, e depois outro cientista veio e mostrou que, na verdade, são duas espécies totalmente diferentes, com histórias evolutivas diferentes, apesar de muito parecidas. Então, isso mostra também a visibilidade dessas abelhas e como também o cerrado aí passa escondido, né? Como que ele passa sendo ignorado e essa diversidade podia ter sido perdida sem ninguém perceber. O Walter, eu espero que eu tenha respondido a pergunta do Walter. Não, bacana, são coisas que vão surgindo, né, a partir do momento que a gente começa a ter contato com as abelhas e reconhecendo, né, cada grupo, a gente começa a ter curiosidade. Então, uma coisa que eu acho que vale a pena você destacar é esse esforço que vocês têm feito de popularização das abelhas nativas. Como é que tem isso? Você participa de um projeto específico ou encontra grupos em geral? Como é que é isso? Existe uma unidade? Você até citou, né, aquele site Abelhas, que é bancado pela Bayer, né? Mas, não é esse não. Não, eu sei. É um parênteses, né? Porque existem grupos e grupos, né? É só mesmo para você falar um pouquinho desse grupo de pesquisa e parte daquele princípio, né? Ensino, pesquisa e extensão, tudo ao mesmo tempo, né? Com certeza. Falar aqui um pouquinho disso. Aqui em Juiz de Fora a gente tem tido um grupo bem interessado assim, em abelhas nativas, sabe? Eu fico também fazendo propaganda para todo estudante de biologia. Vai estudar abelha, está precisando de gente para estudar abelha. Mas assim, a UFJF ano passado puxou o primeiro seminário mineiro de abelhas nativas, primeiro seminário mineiro de abelhas nativas sem ferrão, o nome do seminário. Esse ano provavelmente eu não sei se ele vai acontecer o segundo, mas pelo menos uma roda de conversa, assim, uma série de palestras, né, sobre abelhas nativas vai ser no final do ano. Depois eu compartilho com a Cris, para ela também compartilhar com mais de vocês, se divulgarem. Mas assim, a gente vai vendo, teve uma participação muito expressiva. É uma percepção que eu tenho, que todo mundo, assim, direto a gente conversa, que é um interesse muito crescente, esse interesse sobre as abelhas nativas, né? Percebe que, assim, não existe, apesar que foi criado um preconceito ao longo do tempo com as abelhas, esse preconceito hoje, ele está cada vez mais mitigado e as pessoas querem, de fato, conhecer as abelhas nativas, criar, ter, às vezes, até como um pet, né? Assim, de ter como um bichinho bonito, porque entende a importância naquilo, na polinização. A pessoa, muitas vezes, nem vai abrir nunca a caixa, não vai criar, não vai querer entender também como funciona a criação e esses meandros, mas quer ter uma colônia de abelha ali no jardim de casa, ou no sítio, ou onde for. Isso é um movimento, acho que é muito bonito, porque é uma reocupação desse lugar, né? É uma busca nova, e isso tem a ver com esse processo mesmo, né? Das universidades estarem puxando, também dos povos indígenas sempre serem grandes defensores das abelhas. Hoje no Brasil, o lugar que mais produz mel de abelha no sul é uma aldeia Pataxó. Na verdade, Pataxó, é uma aldeia no sul da Bahia, esqueci o nome, é Tupi, né? O mel chama Tupiguá. Eles produzem mel e vendem, comercializam esse mel pelo Brasil afora, um mel com certificação de origem e tudo mais. Isso tudo ajuda bastante. E esse papel da internet também como grande difusor, né? O SOS Abelha Sem Ferrão, por exemplo, foi um movimento que televisionou muitas abelhas, né? Eles levaram para a televisão muito e colocaram no jornal, estamparam, falaram, sabia que nem toda abelha tem ferrão, sabia que as abelhas, tem uma abelha aí vivendo na porta da sua casa, você passa todo dia por ela e nem sabe que isso é abelha, essa abelha está polinizando sua coisa. Eu acho que a abelha ela tem esse papel muito didático, né, e funciona como um instrumento de educação ambiental muito forte. E você consegue ver todas as cadeias ambientais ligadas a ela, né, desde a floresta em pé, desde a água preservada, então tem isso tudo. A abelha também, né, a gente estava conversando sobre o cipó. Além da produção, eu acho que uma coisa muito interessante que tem surgido com as abelhas nativas, por elas serem muito apelativas, são animais muito bonitos e todo mundo quer ver a rainha, né? Todo mundo quer ver a rainha.
e chega na frente de uma colônia e fala, nossa, vamos ver a rainha. Então tem surgido até uma coisa que é um certo turismo mesmo, não? Turismo voltado para a abelha. Quando a gente fala que vai ter exposição de abelha aqui em Juiz de Fora, né? Quando a gente traz, e a ideia é criar um meliponário público, primeiro meliponário público de Minas Gerais, porque tem um em Iotim, né? Mas que é privado, você paga para ir lá ver, e é pouco acessível, eu acho que você tem que marcar, é uma coisa complicada. Aqui no Jardim Botânico da Universidade de Juiz de Fora, a ideia é fazer um meliponário público mesmo, né? Que qualquer um possa ir lá ver as abelhas trabalhando. Minas Gerais é um tanto inédito, deve ter, eu acho que no máximo 1 ou 2, se tiver. No Rio de Janeiro existe um Jardim Botânico de lá, então é bem interessante, a gente tem que entrar em contato. Mas esses lugares, esses espaços da universidade, com certeza, são de uma importância fundamental para a divulgação e para a difusão desse conhecimento, né? Para tirar essas abelhas do lugar do desconhecimento. E a internet também aí tem ajudado muito, muito mesmo. O negócio é o seguinte, gente. Vamos dar uma trégua para o rapaz, que ele tem 2 graduações para fazer, né? E, assim, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, né? Vamos deixar aqui uma fala da nossa próxima apresentadora, que é a Cristiane, que fez a ponte com o João. Conta aí, Cris, essa história que você conheceu o João Cerrado e da sua fala da semana que vem. Não sei se vai ser semana que vem, não. O Lucas vai tentar me salvar aí, né, Leila? Pois é, João é uma pessoa muito querida. Nós fazemos parte de dois grupos que são também muito caros a nós dois, né? Que um deles é o Slow Food, né? Que é um movimento maravilhoso, internacional, nacional. Tem Slow Food Cerrado, Slow Food BH, Slow Food de tudo quanto é jeito, preservando, né, justamente esses hábitos alimentares saudáveis. E o mel das nativas faz parte da Arca do Gosto, né, inclusive com alguns méis de abelhas que, né, são ameaçadas. E do outro grupo, que é a Flora de Minas Gerais, né, João? Também é gente ligada à botânica de modo geral, né, e então são dois grupos muito caros. E João é essa pessoa ativa aí que vocês acabaram de ver, né, essa coisa fofa, falando com muita propriedade, né, dessas meliponas, essa diversidade enorme que nós temos no Brasil, né, e que a gente tem que abrir os olhos, porque os perigos realmente são muitos, né, são muitas as ameaças. Mas eu acho fascinante esse assunto, né, João? A gente não cansa de ouvir, né, a gente não cansa de saber. E que bom, né, que mais pessoas estão abrindo os ouvidos e abrindo os olhos para enxergar a beleza, né, dessas abelhinhas tão preciosas, né? Eu só queria poder falar duas coisas. Cristiano, muito obrigado pela indicação do João, que eu esqueci de agradecer no início da reunião. E, João, passa o seu Instagram, porque a Cristiano passou o Instagram que você fala sobre as abelhas, também sobre as suculentas também. Eu achei o Instagram muito, muito, muito bem feito. Eu acho que também é um material muito importante para poder ser divulgado, sabe? Então, deixar isso aí, pessoal. João, eu sou a Leila, queria agradecer a sua disponibilidade. Eu estava aqui ouvindo, corrigindo meus trabalhos aqui dos alunos, né? Mas eu adorei, gostei demais aí, né? Eu sou fitopatologista e eu sempre, nas aulas aqui, né, que eu falo sobre doenças de plantas, eu gosto de compartilhar a importância das abelhas, né? São bons indicadores, né? E a gente, sem abelhas, nós não temos frutas, né? Não temos a beleza aí, né, dessa questão dos polinizadores, muito mais além do mel. Muito obrigada aí, um grande abraço. Eu sou coordenadora do Grupo Guaí de Agroecologia. Obrigado, Leila, foi um prazer. Importantíssimo isso, né? É triste ver que vários professores assim, não reconhecem essa importância na academia, sei lá, parece que muitas áreas da academia ainda têm dificuldade de olhar para as abelhas, de entendê-la também como é importante agente, né, um animal de ligação de ciclos aí, de polinização e tantos outros serviços ecossistêmicos que elas fazem, que são tão essenciais.
O Lucas também pediu para eu compartilhar. Lucas, o Instagram que eu uso para falar das abelhas é o mesmo que eu uso também para falar de cactos e plantas e tudo mais. Então, se quiser divulgar ele ou Entre Espinhos e Ferrões, tá? A Cris mandou aqui, ó, o link. Obrigado, Cris. Aproveitar também para agradecer a Cris pela indicação. Obrigado, Leila, também pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. O Lucas, Cris, o Walter também pela mediação de hoje. É sempre um prazer falar de abelha. É sempre pedir para levantar a mão aí, pode falar. Obrigado, João. Você estava no meio do agradecimento, Edivar, novamente, respondendo a pergunta aqui da Cristiane Show. Estou na Serra do Cipó Raiz mesmo, bem no centro. Eu sou analista ambiental, trabalho no Parque Nacional da Serra do Cipó e aproveito para colocar o parque à disposição de todos os projetos demonstrativos que possam existir sobre abelhas nativas. Um processo de conscientização, estamos à disposição, tá? Os institutos, João, se tiver boas ideias, capturar projetos para isso, para trazer esse conhecimento a todos aqui, o Parque Nacional está à disposição de vocês. Muito obrigado. Maravilha, Edvar, obrigado. Também amigo da Carol Felizola, né, Edvar? Evidentemente. Que nós somos amigos também, João e eu somos amicíssimos da Carol, muito querida. Carol é uma pessoa muito cara pra gente. É uma panelinha isso aqui, né? Tá vendo? Bom a gente demais. começa a conversar, dá nisso, né? Nossa. Depois puder mandar seu contato, Edivar, para eu adicionar você aqui também. Eu vou colocar aqui no chat o meu contato do Parque Nacional, tá? Vocês podem maravilha, obrigado. Diretamente. Aí vou colocar meu e-mail direto do Instituto Chico Mendes, já fica o contato com todos, tá? Perfeito. Todos os interesses nesse projeto estão à disposição. E lembrar que esse evento, Marina, lembrar que esse evento vai para o nosso site do YouTube do Grupo Guaí de Agroecologia. Então, tá tudo registrado aqui. Quem fez promessa, nós vamos cobrar. A Marina está falando, o microfone está desligado, Marina. Desculpa, João. Meu nome é Marina, eu trabalho no Jardim Botânico aqui de Belo Horizonte. Olha. E não sei se você sabe, nós temos um projeto que é o Jardim das Abelhas. Olha só. Essa temática das abelhas sem ferrão já foi de uma das atividades comemorativas, não sei exatamente o ano, da semana, da comemoração da Semana do Alimento Orgânico, porque a gente faz parte também do grupo lá da CEPORG, da Comissão de Produção Orgânica no Estado de Minas Gerais. Então, a gente teve instalado umas caixinhas de abelha para captura, sabe? E esse projeto ele está em fase de implantação. Parte dele já foi colocada. Então, uma hora que você vier aqui em Belo Horizonte, está pertinho de Congonhas, vamos combinar de você ir conhecer lá. Nossa, quero demais, com certeza. A Juliana, uma colega minha, que está encabeçando isso. Ela é bióloga, eu sou engenheira agrônoma. Mas estamos juntos aí, então vai ser interessante. Eu vou falar de você para ela também, que vai ser bom esse contato seu para a gente. Nossa, tá? Com certeza, contem comigo e estando em Belo Horizonte, vou passar aí, vou pedir a Cris seu contato aqui, você tem que contar com ela. Vamos junto! A Cris já vamos coladinho. Delícia, Marina. Obrigado, Marina, prazer, viu? Igualmente. Trabalho. Parabéns a você por esse entusiasmo todo, nossa, muito bacana. Obrigado. Legal. Obrigada a você. Bom, vamos encerrar então, né? Antes eu queria fazer um convite para o João visitar uma página que a gente tem no Instagram, que é @biodiversidadecratilha, que é uma página que a gente fotografou uns bichinhos aí do Cerrado, visitando essa planta, e tem algumas abelhas. Inclusive é uma dissertação de mestrado do nosso colega da Emater, que é inclusive membro do nosso grupo Guaí, que é o Zeca Ciotola. Ele está fazendo o mestrado lá na Rural do Rio de Janeiro, com a professora Ellen, com a pesquisadora da Epamig Madeleine, e esse projeto busca principalmente
popularizar essa biodiversidade, e a gente sempre com essa perspectiva de ter os especialistas para, né, diferenciar uma arapuá de uma outra abelha preta, né? Uhum. Todo mundo acha que a abelha preta é arapuá, né? Então, a intenção da página é essa, né? Falar um pouquinho a mais do cerrado do que o que tem sido falado ultimamente, né? Infelizmente, né, pela grande mídia. Nossa, maravilha, vou seguir aqui agora. Bacana. Mas, de qualquer forma, é um prazer tê-lo tido aqui, né? Compartilhando essa riqueza de conhecimento, e, ao mesmo tempo, fica o convite, né, para que vocês voltem a estar conosco. Se não for a Cris, vai ser o Luciano Cordoval, na próxima terça-feira, e a promessa da Cris é falar um pouquinho do projeto do Piqui e outros frutos do Cerrado, né? Então, acho que está tudo conectado, e aí, pelo que a gente viu hoje, né, realmente essa conexão existe, está aí presente, patente, né? Só não vê quem não quer. Exatamente. Então, bom, vou deixar aqui a palavra para vocês concluírem, e eu fico por aqui. Um abraço, prazer a todos. João, você quer ter uma palavra final para todos nós? Pode sim. A gente agradecer mais uma vez a todos e todas que ficaram aqui ouvindo, e também todos que fizeram essa noite possível. É sempre muito bom falar de abelha, fazer essa divulgação. Eu acho que é um trabalho essencial, dar espaço, dar visibilidade para esses animais que são, como eu tentei mostrar aqui, que são muito importantes, que são muito diversos e que a riqueza a gente mal conhece. Então, espero que vocês saiam daqui mais sensibilizados ainda com essa temática. Quando verem uma abelha passando, pensar no tudo que elas representam. Às vezes, se quiserem também criar abelha aí, eu tiver um espaço para criar abelha, pode chamar mesmo, chama lá no Instagram, que a gente vai conversando. E é isso, muito obrigado mesmo. E boa noite a todos. Não sei se eu encerro aqui, não sei se eu encerro, se eu passo para alguém, mas se alguém quiser falar também. Não, uma boa noite a todos e todas. E boa noite, todo mundo. Obrigada, João. Até. Boa noite, até mais. Boa noite a todos.